E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O burburinho nos corredores do futebol brasileiro voltou a ferver nas últimas horas, e o epicentro dessa confusão tem nome e sobrenome: Vasco da Gama. Fontes próximas ao STJD começaram a comentar nos bastidores que a decisão de devolver 3 pontos ao clube carioca já estaria praticamente selada, criando um efeito dominó que pode mudar completamente a configuração da tabela do Brasileirão. Imagine a repercussão disso, com torcedores divididos entre euforia e indignação, enquanto os rivais olham de longe, tentando entender se essa reviravolta é justa ou apenas mais um capítulo de controvérsias que parecem marcar o calendário da competição. Nos bastidores, conversas entre advogados de clubes e membros da própria entidade judicial mostram que os argumentos apresentados pelo Vasco, relacionados a erros administrativos em partidas passadas, ganharam força considerável, provocando reuniões de emergência para analisar cada detalhe minucioso das súmulas, registros e protocolos das partidas questionadas. A movimentação é tão intensa que até mesmo jornalistas esportivos renomados começaram a receber ligações anônimas com pistas sobre o que estaria por vir, alimentando a especulação de que o retorno desses 3 pontos poderia ser apenas o início de uma série de mudanças que ninguém esperava, mas que já começavam a ser sussurradas em cada redação e estúdio de transmissão, criando uma atmosfera de suspense e expectativa que contagia o torcedor comum. As redes sociais, é claro, entraram em ebulição assim que os rumores começaram a se espalhar, e a hashtag Vasco Devolução 3 pontos rapidamente se tornou trending topic no Twitter, com torcedores de todos os cantos do país debatendo se a decisão seria um triunfo histórico ou uma injustiça flagrante. Grupos de WhatsApp de torcidas organizadas fervem com mensagens longas, debates acalorados e teorias detalhadas sobre como a mudança afetaria confrontos diretos, saldo de gols, principalmente, a luta contra o rebaixamento. Nos bastidores, jornalistas próximos ao clube garantem que executivos do Vasco estão em contato constante com representantes do STJD, enviando documentos e vídeos que reforçam sua argumentação, enquanto outros times observam cada passo com olhos atentos, temendo que decisões semelhantes possam impactar suas próprias posições na tabela. É como se um jogo dentro do próprio campeonato estivesse acontecendo fora do campo, onde estratégia, poder de persuasão e burocracia se tornam as armas mais afiadas. A expectativa criada em torno dessa possível devolução de pontos é tamanha que já se especula sobre a reação dos patrocinadores, o impacto nas transmissões e até mesmo na negociação de jogadores, criando um cenário em que cada decisão, cada palavra e cada movimento é observado sob uma lente microscópica por quem vive e respira futebol. Esse clima de tensão, expectativa e especulação transforma o simples fato de uma decisão administrativa em um verdadeiro espetáculo de bastidores, capaz de movimentar discussões que vão muito além do que acontece nas 4 linhas do gramado. No entanto, a questão não se limita apenas a números na tabela ou posição no campeonato, mas se estende à credibilidade da competição e à percepção pública do futebol brasileiro. Entre torcedores, especialistas e comentaristas, o debate se intensifica sobre a legitimidade de decisões administrativas que podem alterar diretamente o resultado de partidas já realizadas, levantando questionamentos sobre transparência, justiça e precedentes para o futuro. Cada documento protocolado no STJD é analisado minuciosamente, com advogados destacando trechos de regulamentos que favorecem ou dificultam a argumentação do Vasco, e jornalistas especializados tentam decifrar entre linhas o verdadeiro peso das evidências apresentadas. A tensão se sente em cada coletiva de imprensa, onde perguntas indiretas são feitas e respostas ensaiadas são cuidadosamente transmitidas, enquanto nas redes sociais, memes, vídeos curtos e comentários sarcásticos misturam humor e crítica, criando uma narrativa paralela que alimenta a sensação de que estamos diante de algo muito maior do que apenas a devolução de 3 pontos. Cada detalhe, cada nuance do processo é minuciosamente vasculhado, e a sensação de suspense e expectativa aumenta a cada hora, transformando o noticiário esportivo em um campo de especulações quase cinematográficas, onde cada rumor pode se transformar em manchete histórica. O impacto emocional nos torcedores do Vasco é outro capítulo à parte,
pois a simples possibilidade de ver o time subir na tabela em decorrência da devolução desses pontos desperta sentimentos que vão da esperança extrema à ansiedade insuportável. Imagine as arquibancadas virtuais das redes sociais se enchendo de mensagens de comemoração antecipada, enquanto os próprios jogadores, ainda em treinamento, já começam a sentir a pressão de uma torcida que acredita na reviravolta, mas teme o desfecho do processo. Dentro do clube, há reuniões estratégicas sobre como lidar com essa expectativa, comunicação oficial e possíveis declarações que possam reforçar confiança, sem gerar mais tensão. Cada entrevista coletiva se transforma em um jogo de diplomacia, em que cada palavra é medida e analisada por torcedores, adversários e jornalistas, enquanto os bastidores fervem com notícias de advogados trabalhando noite e dia para garantir que todos os argumentos estejam perfeitamente alinhados. A sensação que se cria é de que o campeonato não é apenas jogado dentro das quatro linhas, mas também em gabinetes, corredores de tribunais e redes sociais, transformando o futebol em um teatro de estratégias, rumores e suspense, em que cada decisão pode alterar dramaticamente o futuro do clube e da competição. Enquanto isso, a imprensa esportiva acompanha cada passo com atenção máxima, explorando cada detalhe e criando cenários hipotéticos sobre como a devolução dos 3 pontos poderia reordenar a classificação, mudar confrontos girempatistas e até mesmo redefinir a briga pelo título e pelo rebaixamento. Analistas discutem cada possível efeito, do psicológico dos jogadores à logística das próximas partidas, projetando impactos que vão muito além do óbvio, e até mesmo torcedores de times rivais se veem obrigados a recalcular estratégias imaginárias para lidar com o novo contexto. Cada notícia, cada rumor e cada comentário se transforma em matéria-prima para debates calorosos, podcasts e programas de análise, enquanto a expectativa em torno da decisão do STJD cresce de forma quase insuportável. É como se todos estivessem assistindo a um reality show esportivo, no qual as negociações, argumentos e documentos jurídicos substituem dribles e gols, e cada passo é transmitido, comentado e especulado sem descanso. A combinação de bastidores, expectativa e rivalidade cria uma narrativa viciante, capaz de manter torcedores, jornalistas e especialistas grudados na tela, aguardando ansiosamente o desfecho que pode mudar para sempre o curso da temporada. Entre comentários anônimos de insiders, declarações oficiais cuidadosamente escolhidas e especulações de especialistas, a sensação que predomina é a de que o campeonato está prestes a passar por uma mudança significativa, capaz de reescrever histórias e transformar a luta por pontos em um verdadeiro drama judicial. O rumor da devolução dos 3 pontos ao Vasco não apenas movimenta a tabela, mas também provoca reflexões profundas sobre o futebol brasileiro, seu funcionamento e a influência de decisões administrativas na narrativa esportiva. Cada torcedor, analista ou jornalista se vê compelido a imaginar cenários alternativos, a discutir justiça, precedentes e a repercussão que uma decisão dessa magnitude pode gerar dentro e fora do campo, criando um ambiente em que cada passo, cada palavra e cada movimento é intensamente observada e interpretada, transformando a expectativa em uma espécie de espetáculo paralelo que corre lado a lado com o próprio campeonato. O burburinho está lançado, e a sensação é de que a qualquer momento a notícia oficial pode explodir, provocando reações e desdobramentos que vão muito além do que qualquer um poderia imaginar, tornando o futebol novamente protagonista de dramas e surpresas que fascinam e dividem o país. A expectativa em torno da decisão do STJD sobre a devolução dos 3 pontos ao Vasco se transformou em um verdadeiro campo minado de opiniões e reações, onde cada comentário de torcedor, jornalista ou especialista é analisado com microscópio. Nos bastidores, rumores dão conta de que executivos de clubes rivais já estariam avaliando medidas jurídicas para contestar a possível decisão, caso ela se confirme, enquanto advogados do Vasco se preparam para celebrar o que seria uma vitória histórica. É impressionante como a simples perspectiva de uma mudança administrativa pode gerar uma avalanche de especulações, alterando não apenas a tabela, mas também a dinâmica emocional de jogadores, comissão técnica e torcedores. A sensação de suspense se intensifica porque, em paralelo, as redes sociais funcionam como uma central de informações não oficiais, em que cada áudio, print ou comentário anônimo ganha vida própria e alimenta debates que muitas vezes extrapolam o futebol e adentram no campo da política esportiva. Cada movimento,
Cada declaração sutil de dirigentes ou representantes do STJD é interpretada como uma pista sobre o desfecho, e torcedores do Vasco e de outros clubes acompanham cada detalhe como se fosse uma partida decisiva, em que a bola agora está no tribunal e cada argumento pode significar a diferença entre glória e frustração. Enquanto o rumor se espalha, o clima dentro do Vasco é de euforia contida, uma mistura de ansiedade e expectativa que se reflete em cada treinamento e em cada conversa nos corredores do clube. Fontes próximas afirmam que a diretoria prepara uma estratégia de comunicação que, caso a decisão seja confirmada, visa não apenas celebrar a vitória, mas também acalmar possíveis tensões com rivais e torcedores de outros times. A ideia é mostrar que a devolução dos pontos não é apenas uma formalidade administrativa, mas uma consequência de uma análise minuciosa de fatos e documentos, reforçando a narrativa de justiça que o clube pretende transmitir. Por outro lado, a pressão sobre os jogadores e comissão técnica aumenta, porque agora cada resultado em campo será observado à luz da possível mudança na tabela, e qualquer tropeço pode ser interpretado como perda de oportunidade. Jornalistas próximos ao Vasco comentam que o ambiente de bastidores se assemelha a um jogo de xadrez, em que cada passo é calculado, cada movimento é estudado, e a tensão é tão intensa que nem mesmo os treinos escapam da sensação de expectativa coletiva. A mistura de esperança e ansiedade cria um cenário onde cada detalhe é magnificado, e a torcida acompanha atentamente cada notícia, cada rumor e cada pista que possa confirmar ou negar a tão aguardada devolução de pontos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos clubes rivais, a reação é igualmente intensa, mas assume um tom diferente, marcado por preocupação e estratégia. Alguns times já se movimentam para entender como a alteração da tabela afetaria suas próprias posições, enquanto outros discutem possíveis recursos jurídicos ou manifestações formais, caso a decisão do STJD favoreça o Vasco. A especulação de bastidores transforma cada reunião de diretoria em uma análise detalhada de cenários hipotéticos, em que pontos, saldo de gols e confrontos diretos são calculados com precisão quase obsessiva. É fascinante perceber como um rumor administrativo pode gerar efeitos tão profundos dentro do futebol, alterando o comportamento de dirigentes, jogadores e torcedores de forma quase instantânea. Entre jornalistas e comentaristas, o debate se intensifica, e a sensação de suspense se transforma em uma narrativa contínua, alimentada por informações não confirmadas, comentários de insiders e análises minuciosas de regulamentos. Cada pedaço de informação, cada documento divulgado ou vazado, passa a ser interpretado como uma pista crucial, criando uma teia complexa de rumores que movimenta a imprensa e mantém todos à beira de um desfecho que pode redefinir não apenas a tabela, mas também a história do campeonato. A tensão e o burburinho ganham uma dimensão quase cinematográfica, transformando o futebol em um espetáculo de bastidores tão intenso quanto os jogos em si. Para os torcedores, a devolução dos 3 pontos se transforma em um tema de paixão, expectativa e ansiedade que extrapola o campo do racional e mergulha no emocional. No caso do Vasco, cada menção à possível decisão do STJD provoca uma explosão de mensagens, posts e vídeos comemorativos, enquanto a torcida imagina cenários futuros e recalcula possibilidades de permanência na Série A ou de disputa por posições mais confortáveis. Nos rivais, o efeito é inverso: incerteza, preocupação e discussões sobre justiça, regulamentos e precedentes possíveis dominam fóruns, grupos de WhatsApp e debates nas redes sociais. É impressionante como uma decisão administrativa pode mobilizar multidões, gerar debates acalorados e provocar uma análise detalhada de cada consequência, seja em campo, seja fora dele. Além disso, a expectativa em torno da confirmação oficial da decisão mantém o público em um estado constante de atenção, criando um ciclo de rumores e notícias que se retroalimenta e intensifica a cada hora. Analistas esportivos aproveitam o momento para explorar teorias, avaliar impactos e imaginar reações, enquanto jornalistas investigativos buscam informações exclusivas que possam confirmar ou desmentir o boato. O efeito coletivo é quase palpável. Cada torcedor, cada dirigente e cada comentarista se torna parte de um enredo que mistura paixão, estratégia e suspense, como se o campeonato estivesse sendo decidido simultaneamente dentro do tribunal e em cada arquibancada virtual espalhada pelo país.
O impacto financeiro e de marketing também é comentado nos bastidores, porque a devolução dos pontos não afeta apenas a tabela, mas também contratos de patrocínio, visibilidade do clube e negociações com jogadores. Executivos esportivos analisam a possibilidade de valorização de atletas, aumento de audiência em transmissões e repercussão em campanhas promocionais, enquanto profissionais de comunicação planejam como a narrativa será construída em caso de confirmação da decisão. Nos bastidores, a movimentação é intensa, e cada detalhe é estudado com cuidado, desde entrevistas coletivas até publicações nas redes sociais, garantindo que a imagem do clube seja reforçada e qualquer crítica minimizada. A especulação sobre a devolução dos pontos cria um ambiente em que futebol, estratégia, marketing e comunicação se entrelaçam de forma inusitada, e cada rumor se transforma em uma peça do quebra-cabeça que determina a percepção pública do evento. Torcedores e rivais acompanham cada passo, cada declaração e cada movimento estratégico, enquanto o clima de expectativa transforma o campeonato em um espetáculo paralelo, em que os bastidores ganham tanto protagonismo quanto os jogos propriamente ditos, reforçando a sensação de que o futebol moderno é muito mais do que apenas o que acontece em campo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo.